Bom dia, pessoal. É um prazer recebê-los nessa manhã linda de sol em Curitiba e gelada. Nós fizemos agora há pouco, até alguns de vocês estiveram conosco, um teste rápido. A Fran já está aqui conosco. Seja bem-vinda, Fran. Vamos deixar autorizar a sua entrada para que você possa também dar bom dia para o pessoal. A Estela. Todo mundo já está entrando. Seja bem-vinda, Estela querida, que está sempre conosco. Um beijo grande. Então, a Fran daqui a pouco certamente vai pedir a entrada dela, nós já vamos autorizar para que ela possa nos dar bom dia, explicar como é que as coisas estão caminhando lá em Umuarama, quais são os projetos da Comissão da Mulher Advogada, que tem feito um trabalho extraordinário, tem promovido encontros, discussões extremamente relevantes e que auxiliam no dia a dia da atividade de todos os advogados. Fran, eu preciso apenas que você me faça a solicitação para que eu possa autorizar a tua entrada. Estamos aguardando para tê-la conosco e fazer a abertura da live. Se porventura houver alguma dificuldade, nós... Então vamos lá, vamos ver se a Fran consegue fazer a solicitação. Eu já permito a entrada. Vamos lá, conseguiu. Seja bem-vinda, Fran. Vai entrar conosco. Que bom, pessoal. Anderson, Líbia. Seja bem-vinda, Josi também, que de quando em quando, olha só, de Maringá. Olá, Bom dia! Tudo bem? bom dia para você, bom dia para todos. Bom dia, seja bem-vinda. Eu já contava aqui que você vai abrir pela Comissão da Mulher Advogada, que você está falando de Umuarama e que nós temos hoje o prazer de unir aí várias cidades do interior do estado do Paraná, o que é sempre uma honra para nós. Nós já temos aqui o pessoal de Umuarama, de Maringá, de Laranjeiras do Sul, Cascavel, Foz, estamos assim, tem gente de todo canto. Fran, seja Que bem-vinda mais uma bacana. vez. Obrigada por esse trabalho em parceria com a escola. Nós sempre teremos prazer em auxiliar e participar de todo o projeto da Comissão da Mulher Advogada. Olá, bom dia. Agradeço muito suas palavras, Adriana. É um prazer estar aqui. Bom dia para todos que estão acompanhando a live, o pessoal que já entrou, o pessoal que está chegando. Nós estamos aqui aguardando, né? Eu peço licença para dar um bom dia, ou fazer uma saudação especial para a doutora Adriana e para a doutora Ana Cláudia. A doutora Adriana, que vai ser a nossa mediadora hoje, e a doutora Ana Cláudia, que vai nos brindar com seus conhecimentos na área do direito médico. Eu gostaria de dizer que é um motivo de muita alegria estar aqui representando a Comissão da Mulher Advogada do Paraná. Eu integro a Comissão do Estado, porque eu sou a presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui em Umuarama. E eu gostaria de agradecer o convite à doutora Mariana Lopes, a nossa querida presidente da CMA do Paraná, que muito me honrou com esse convite. É uma pessoa que eu admiro demais. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para externar a minha admiração pela pessoa da doutora Mariana Lopes, também pelo trabalho que ela desenvolve conosco aqui. Ela é uma mulher assim, extremamente inspiradora para a gente. Mari, um beijo para você. Obrigada pelo convite. E assim, é um motivo de muito orgulho, além de estar representando a comissão, o fato de estar falando do direito médico, que eu acho uma área apaixonante, uma área que eu tenho me dedicado nos últimos anos e que me contagia a cada dia. Cada novo cliente, cada processo novo é um desafio e é assim, muito estimulante estudar esse ramo do direito. Ainda mais agora que a gente está nesse período de pandemia, né? O direito médico está ainda em maior evidência, ele está sendo ainda mais relevante e nos coloca desafios diários, porque são novas normativas, são novas descobertas, são novas indicações de medicamentos, são novas questões que têm que ser enfrentadas de acordo com a evolução da pandemia no nosso país. Então, é um tema bastante relevante. E essa live de hoje, ela na verdade faz parte de um projeto, né, de uma parceria da ESA com a Comissão da Mulher Advogada. Já foram realizadas diversas lives com temas que foram assim muito relevantes, muito importantes nesse período que nós estamos isolados socialmente ou no mínimo afastados, né, socialmente. Então as pessoas estão podendo ter conhecimentos técnicos, ter acesso a conteúdos realmente bastante relevantes através das lives que foram feitas nessa parceria da ESA com a Comissão da Mulher Advogada. Então, doutora Adriana, como coordenadora da ESA, nosso muito obrigada
por ter proporcionado isso, né, para os advogados e para a população em geral, porque, na verdade, os temas, eles são interessantes mesmo para aqueles que são leigos na área do direito. Hoje, então, nós teremos a oportunidade de ouvir as lições da doutora Ana Cláudia Pirajá Bandeira, que é a presidente da OAB de Maringá, e ela vai abordar o tema os impactos da Covid-19 no direito médico. No dia 14 de maio, o tema será Estratégias do Direito, a Cidade no Mundo em Comutação. Ele será ministrado pela doutora Cíntia Fernandes, que é presidente da Comissão de Direito da Cidade da OAB do Paraná. E no dia 21 de maio, a doutora Cláudia Trancoso, que é vice-presidente da Comissão dos Advogados Corporativos da OAB Paraná, tratará do tema Como os departamentos jurídicos estão enfrentando a pandemia. Portanto, nós vemos que essa parceria da ESA com a Comissão da Mulher Advogada, ela nos reserva ainda muitos conhecimentos nesse mês de maio. Sem mais delongas, né? Vamos passar aos conhecimentos vou retornar a palavra para a doutora Adriana, para que ela possa convidar a doutora Ana Cláudia para entrar na nossa live. E eu gostaria de deixar aqui já uma pergunta para a doutora Ana Cláudia, que é com referência aos procedimentos eletivos. Existem assim, orientações com relação aos procedimentos eletivos, mas não existe nada de muito concreto. A gente vê que as normativas buscam deixar sempre a cargo do administrador municipal, do administrador da instituição de saúde. Então, eu gostaria de saber a posição dela com relação à possibilidade de realização dos procedimentos eletivos. Principalmente levando-se em consideração que a gente não tem uma perspectiva de fim dessa pandemia. A gente tem alguns dados, alguns gráficos, mas a gente não tem como precisar quando que essa situação vai se normalizar. E, diante disso, como ficam os procedimentos eletivos. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Um beijo para todos. Que seja uma live de muito sucesso, que acrescente muito a todos que estão participando. Fran, nós é que agradecemos. Já fica o convite para numa outra oportunidade nós discutirmos esse tema todos juntos e você participar, nos trazendo aí as problemáticas da tua cidade para que os advogados possam compartilhar. A tua pergunta é excepcional, né? E ela traz a seguinte inquietude. Se fizermos um procedimento eletivo e pegarmos Covid, o médico é responsável? Mas a Ana Cláudia já vai responder isso para nós, nada de spoiler. Um beijinho grande, até daqui a pouco. Beijo, foi um prazer. Beijo grande para todos, uma boa live. Muito obrigada. Pessoal, eu queria aproveitar e agradecer a Mariana. Enquanto a Fran se despede, nós esperamos a entrada da doutora Ana Cláudia, que já estava conosco, nós já estávamos comentando alguns temas. Eu queria aproveitar e fazer um agradecimento público aqui muito importante. Eu vi que nós tivemos há pouco aqui o doutor Aurélio Peluso, nosso grande amigo, advogado, a doutora Fabíola, que é a presidente da subseção, é a coordenadora da Escola Superior da Advocacia da Lapa. A Lapa tem feito uma atividade extremamente importante e agora nós precisamos automatizar, porque no ano passado fizemos muitos eventos físicos lá. E também quero agradecer, assim, com o meu coração cheio de gratidão, o Daniel Glombe, que me ajudou muito no começo da escola ano passado. Não fosse o Daniel, eu teria batido muito a cabeça. Me ajudou a convidar pessoas, a abrir novas parcerias com o Tribunal Regional do Trabalho. Daniel, receba sempre a minha gratidão. E agora já temos conosco a doutora Ana Cláudia. Doutora Ana Cláudia, nossa Olá. querida presidente da subseção de Maringá, uma grande cidade, pujante, forte no estado do Paraná. É uma honra, uma gratidão imensa tê-la conosco. Seja bem-vinda, doutora Ana Cláudia. Olá, Adriana, muito obrigada. Eu fico muito feliz de poder participar aqui dessa live junto com a CMA, junto com a ESA. Você está fazendo um trabalho maravilhoso aí para nós, principalmente agora em termos de pandemia, os advogados em casa. A ESA tem feito a diferença para todos os advogados aqui no Paraná, sem sombra de dúvidas. Parabéns pela tua atuação e estamos muito felizes hoje também de estar aqui para falar desse tema tão instigante, né? Muito bacana mesmo. Muito obrigada pelo convite. Então, olha só, a Fran de Umuarama já deixou uma pergunta. Acho que você estava conosco. Eu vi. E certamente daqui a pouco o pessoal vai começar a nos perguntar os procedimentos eletivos, a escolha de Sofia, enfim, e 1 milhão de dúvidas que têm surgido para todos nós. Eu já vou colocar
a temática e vou deixar preso lá em cima. Mas, na verdade, nós vamos falar sobre direito médico e a doutora Ana Cláudia aqui vai focar em 1 ou 2 temas, porque, como disse ela, nós podíamos ficar 2, 3 horas falando sobre isso. Então, nós vamos tratar. E aí eu deixo a nossa palestrante que escolha os temas de maior relevância e vamos, quem sabe, já deixar um convite para as próximas 2 horas que a gente fica ali de lhe cobrar no momento oportuno. Tá bem, doutora Ana Cláudia? É isso aí. É isso Então, aí. Bom, olha... Tá. Você quer deixar fixo o tema aí como... Não, podemos falar Posso como falando? detalhe, até porque os advogados participam e eles vão também nos dando o norte na medida em que encaminhamos, tá? Isso. Então, pode falar. Então, Tudo tá. bem, eu só vou testar aqui que é direito médico, o tema master. Tá bem? Nós vamos falar hoje sobre direito médico. A gente teve que dar uma delimitada, porque neste momento que nós estamos vivenciando, existem várias situações que levam à reflexão, né, em relação à questão da saúde. O plano de saúde, o profissional, o hospital, enfim, as medidas que estão sendo tomadas em termos de compra de equipamento, mas nós definimos a questão do direito médico. Por quê? Veja, nós não temos um protocolo ainda definido para o tratamento do paciente. Então, o paciente ele chega com Covid ou ele tem um Covid, existem vários tipos de orientações. Primeiro, o paciente está bem, está sendo orientado até não ir no hospital, não procurar, né, um médico, aguardar para ver como que fica essa manifestação. Por outro lado, você ouve, e a internet nos possibilita isso, algumas outras pessoas que entram, a gente não sabe nem se é fake news ou não, e falam, olha, você começou a sentir uma coriza, corre porque você pode perder a oportunidade de se tratar. Ou nós vimos recentemente que acabaram com os remédios que tinham na farmácia, o estoque, e pacientes que precisavam realmente com doenças reumáticas não conseguiam comprar porque o medo do Covid, as pessoas foram lá e compraram como se pudesse tomar sem um critério, sem uma prescrição médica. Bom, e aí leva, então, mais uma indagação. Aquele paciente que chega no hospital e ele é tratado, tá, de acordo com a necessidade, ou já entrar com um protocolo estabelecido naquela instituição com base naquilo que foi falado ou que a Sociedade Brasileira de Infectologia está tratando, mas esse paciente vai a óbito. Tá? Ou ele vai a óbito por conta, lógico, ele foi a óbito por conta da Covid. Então, está lá que confirmou o diagnóstico de Covid, foi a óbito, e depois a família, agora, não vai ser agora, passado um ano, a família começa, poxa, mas será que fizeram isso? E aquele hospital, será que não demoraram muito para colocar no respirador? E aí começam vídeos, artigos, as coisas que vão realmente aparecer, depois que passar esse período de pandemia, pessoas falando, olha, se tivesse utilizado o respirador com antecedência, ou tivesse dado, por exemplo, um anticoagulante, talvez tivesse ali esse paciente sobrevivido. E pode ser, sim, que a gente venha a ter processos judiciais contra as instituições de saúde e contra o médico. Tudo que eu li, que nós estamos debatendo, a gente tem conversado muito sobre o assunto, é que, em regra, essas ações elas não serão procedentes. Não teria como você falar que um profissional médico ou mesmo um hospital que fez aquilo que estava a seu alcance, que não agiu com negligência, nem imprudência e nem imperícia, seja condenado por uma morte de Covid. Tá? Então, não existiria, na verdade, como eu culpar alguém. Não houve a culpa do profissional, muito menos uma falha no hospital que ofereceu aquilo que ele tinha como suporte. Tá? Então, isso é um ponto que a gente tem que levar e deixar bem claro nessa questão aí da Covid, da responsabilidade civil do profissional médico. E temos também que diferenciar, porque dentro dessa situação, nós podemos ter, sim, uma situação de negligência. Tá? Então, supondo que ainda que o paciente tenha falecido em virtude de uma Covid, se ocorreu uma negligência médica, por exemplo, de ter sido chamado profissional, ele não foi atender, que daí seria, na verdade, uma omissão, né? Se foi sugerido que desse tal coisa, ele falou, não vou dar nada, enfim. Ou ele deixou passar batido um diagnóstico, ou, enfim, uma negligência clara,
ou seja, ele não seguiu nada, ele não tomou nenhuma iniciativa. Então, neste caso, vai ser feita uma perícia para avaliar se isso realmente, aquela morte, ela decorreu do fato da Covid, que estaria dentro daquela porcentagem que nós sabemos que vai ter o óbito, tratando ou não tratando, vai ter esse óbito, tá? Ou ela foi provocada por uma culpa do profissional ou uma falha na instituição, por exemplo, que não se adequou ou não tratou da forma correta, não ofereceu um respirador, embora tivesse, não colocou o paciente na UTI, fez uma escolha errada, enfim. Então vai ser avaliado e aí sim seria necessário uma perícia. Mas, em princípio, a gente tem, né, que o bom senso vai prevalecer, no sentido de que nesse período de pandemia, onde nós não temos ainda um diagnóstico, um tratamento certo, correto, e que os médicos estão sendo orientados pela Sociedade Brasileira de Medicina, da Infectologia, de Medicina de Urgência, pelo próprio Ministério da Saúde, Conselho Federal, Associação Médica Brasileira, a cuidar dos sinais, dos sintomas. Então, quando o médico agir, estiver atento a todas essas necessidades, a esse cuidado do paciente, dificilmente vai haver qualquer possibilidade ali de uma condenação. E nem perda de uma chance, né? Porque hoje a gente poderia falar, será que eu perdi uma chance de não entrar com anticoagulante, né? Ou, por exemplo, o médico entra com anticoagulante, isso aqui eu acho que é muito importante a gente tratar, até porque eu sei que tem médicos que estão nos ouvindo, porque quando você vai indicar isso ele sabe melhor do que qualquer um, ele vai indicar um tratamento, ele tem que conhecer a história do paciente, né? Então, casos, por exemplo, quando ele indica, vamos pensar um anticoagulante ou um outro medicamento que está sendo utilizado, porém naquele paciente ele não deveria usar, porque aquele paciente tem uma comorbidade que aquele medicamento vai agravar a situação ao invés de ajudar. Então, a história clínica do paciente nesse momento é muito importante, né? Porque às vezes atendendo, veja, hoje está tranquilo se a gente pensar no Paraná, porque nós temos o quê? Eu vou falar Maringá. Maringá nós estamos com casos confirmados, mais de 100 casos confirmados, mas graças a Deus nós temos poucos casos internados. Se eu não me falha a memória, até ontem nós tínhamos 5 pessoas na UTI. Maringá nós temos um suporte de muitos leitos que ainda estão vazios, né? Que fique assim, né? Ninguém quer que lote. Mesma coisa Curitiba também, ainda está bem controlado, embora tenha aumentado o número de mortes, ainda está controlado e tem um sistema que consegue né, dar conta desses tratamentos. Mas pense se, por acaso, com esse friozinho que veio hoje, né, já vem aí a gripe, o H1N1, que a gente já sabe, e isso né, aumenta. E aí, ao invés de eu estar atendendo uma pessoa a cada 1 hora, eu vou atender 10 pessoas por hora. Eu começo a ter um número enorme de pessoas dentro do pronto-socorro. Atendimento, SAMU indo, buscar, volta, enfim. E aí tem que ser tomadas de decisões muito rápidas. E é nesse momento que nós temos que ter o maior cuidado de colher a história do paciente, registrar tudo, tá? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Outra coisa que eles falaram é a cirurgia eletiva, que nesse momento, acho que desde o começo de abril, os hospitais estão, aqui no Paraná, tá? Estão enfrentando um dilema enorme, enorme, porque foi orientado que todos os hospitais suspendessem as cirurgias eletivas. Por quê? Ninguém sabia qual seria a reação do Covid-19 na nossa cidade, em qualquer uma das cidades, né? E se viesse, como aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, a cirurgia eletiva ela estaria ocupando uma vaga do hospital. Pode ser que uma cirurgia eletiva que não necessariamente iria usar um respirador, ela possa ter uma complicação e vá para o respirador. Então, o que foi a orientação da Secretaria de Saúde, Ministério de Saúde, a ANS, Agência Nacional de Saúde? O que eles orientaram? Não façam cirurgia eletiva, esvaziem os hospitais e separem leitos, alas, né? Isolem uma ala para o Covid. Essa é a orientação, inclusive, da Sociedade Brasileira de Medicina de Urgência.
isola uma ala. Para quê? Para que o paciente COVID não tenha contato com o paciente que não é COVID. O hospital vai continuar chegando os casos que chegam normalmente, o AVC, né, ou situações de cirurgias necessárias, de emergência. Diminuiu muito os acidentes, porque com o fato das pessoas terem que ficar em casa, diminui os acidentes, né? Então a gente não vai lotar tanto o centro cirúrgico, mas entrou num outro problema. Os hospitais esvaziaram. E aí nós ficamos com alguns hospitais com apenas 40%, 30% de pacientes. Então eu tendo um hospital com 70% vago, sem ninguém. E como é que você fecha a conta também desse hospital? Né? Você tem que continuar atendendo. Veja, no hospital é um serviço essencial. É difícil, porque daria outra live falar da trabalhista, porque tem situações que a pessoa teria que afastar. O médico com mais de 60 anos, ele está obrigatoriamente, ele tem que afastar. Que é critério dele. Tá? Se ele quiser continuar, ele vai poder continuar, mas se ele quiser falar, não, eu não vou trabalhar porque eu sei que eu sou grupo de risco, tá? Eu não posso obrigar o médico a estar trabalhando. Sim. Bom, e aí, então, diante dessa situação, nós passamos a fazer algumas orientações. A primeira coisa é que todo hospital, toda clínica, ela tenha o termo de consentimento. O que é esse termo de consentimento? Um termo de autorização esclarecido do paciente sobre a situação do COVID e sobre a necessidade daquele tratamento cirúrgico ou daquele tratamento clínico. Tá? Então, o médico que for orientar para fazer uma cirurgia eletiva, ou seja, aquela cirurgia que não é urgente, que eu não precisaria estar fazendo agora, que eu posso esperar um mês, 2 meses, posso deixar para o ano que vem. Vamos pensar uma cirurgia estética. Eu vou lá porque eu queria tanto fazer o nariz, então agora que está tranquilo, já que eu estou home office, ninguém vai me ver, eu vou fazer o nariz. Será que é o momento de você indicar essa cirurgia? Eu posso garantir que um hospital esteja livre da Covid? Não, não tem como garantir, mesmo porque nós sabemos que os testes não são 100% confiáveis. Né? Nós sabemos que existe o falso negativo no índice alto. Então pode ser que aquela pessoa que testou com negativo, ela tenha o COVID. E ela vá para o centro cirúrgico, ela acabe agravando por conta da cirurgia, da anestesia, enfim, né? E aí você vai para uma UTI, vamos pensar na pior das hipóteses, você fez a tua cirurgia plástica, entretanto você precisou de uma UTI, acabou se contaminando com Covid e pode ter complicado, saído ali com uma cirurgia bem pior do que ficou, porque vai ter que mexer, você vai ter que ser entubada e acabar complicando ainda mais. Então, nesses casos, tem que ter uma avaliação do médico, uma indicação precisa do médico. A gente tem que lembrar, e o médico aqui vai ter que resgatar, aqueles deveres da medicina e do profissional médico, que é extremamente importante, o aconselhamento. Então, o médico fala, poxa, você tem a indicação de fazer isso, mas cabe ao médico aconselhar. Não é o momento de você fazer isso, você pode esperar mais um ano. Então, esse dever de aconselhamento, que é essencial dentro de uma indicação de um tratamento médico cirúrgico eletivo. Eu posso esperar? Agora vamos pensar, um paciente que faz um diagnóstico de um câncer, e aí a paciente vai ter uma aflição. Poxa, será que eu posso realmente fazer essa cirurgia agora? Será que eu posso esperar? E vamos pensar que tem alguns tipos de lesão, lesões de pele, ou algumas lesões que, embora elas tenham sido diagnosticadas como maligna, ela pode esperar. Ela não precisa ser urgente de fazer amanhã. Ela pode esperar 1 mês, 2 meses. E aí viria essa avaliação do profissional médico, como foi possível, e nós estamos liberando as cirurgias eletivas, mas aquelas cirurgias que são eletivas, mas são necessárias. Tá? Então, aquele paciente que está com aquele câncer, vou ficar 3 meses, quando acaba a Covid, então eu vou aproveitar e fazer agora que o hospital está tranquilo, do que esperar. Vamos pensar que isso só vem trazer esse aumento de casos em agosto, e aí eu não tenho mais como esperar. Aí eu estou com o hospital lotado,
eu estou com um hospital que não tem mais suporte para fazer uma cirurgia eletiva, centro cirúrgico fechado para atender Covid, como aconteceu na Europa, e aí aquele paciente perdeu a oportunidade de tratar no momento adequado. Então, nesses casos... pode falar. Não, doutora Ana Cláudia, eu estava aqui pensando, nós temos um Brasil completamente com realidades distintas, né? E temos aqui a Milene Costa dizendo aqui, ó, no Rio já está saturado e eles já estão na escolha de Sofia, ou seja, qualquer tipo de cirurgia eletiva nos estados, os 10 estados que estão vivendo uma situação complicadíssima e que os hospitais já estão passando por dificuldade, nem pensar em cirurgia eletiva que não seja emergencial. E por óbvio, eu acho... É tão interessante isso, porque nós todos profissionais, seja da área médica, seja do poder, da área jurídica, advogados, magistrados, juízes, delegados, estamos sendo chamados ao bom senso, à reflexão e a um aconselhamento responsável. Não apenas porque eu estou precisando de dinheiro, então vou mandar fazer uma cirurgia. Não, eu, advogado, estou precisando de dinheiro, então vou aconselhar o meu cliente a entrar com uma ação de indenização contra um hospital numa situação em que ela não é cabível, né? O momento é de reflexão, bom senso e aconselhamento. E o que acontece, né? Ela estava comentando aqui, além de todas essas situações, nós temos algumas, por exemplo, das gestantes, que até uma colega colocou a ponto. Então, assim, a gestante não tem opção. Vai chegar o momento que a gestação chegará a termo e ela vai ter que buscar o médico. E aí a gestante quer o acompanhante. E aí ela pergunta, os hospitais não estão permitindo o acompanhante, supostamente, para evitar aglomerações. Então, ela pergunta, pode? Ou seja, não há nada que possa ser feito? A gestante necessariamente precisa ficar sozinha? Então, veja, aqui é extremamente importante esse tema, até porque, inicialmente, quando eles fizeram os decretos, soltaram os decretos daquilo que poderia ser atendido, os consultórios médicos que pudesse ficar aberto, em princípio tinham tirado até a obstetrícia. E, na verdade, a obstetrícia, ela está ali, essa paciente tem que continuar sendo avaliada. É indicado que a paciente vá sozinha, embora a gente tenha uma lei que ela tem o direito de acompanhante, num momento tão importante como esse. Se o paciente, eu acho que vai ficar muito a critério de cada hospital. Se a paciente está indo para um quarto que é ela sozinha, é uma coisa, tá? Porque ela pode estar com o marido, com a mãe, quem ela faça essa escolha para que acompanhe. Vai estar de máscara. Olha como é importante o que você me falou. Veja, eu advogo para alguns hospitais. O que acontece? Nós temos um decreto que manda dar de máscara na rua. A pessoa chega no hospital, ela tira a máscara. Então, ela entra para visitar, ela tira a máscara. Então, ela tem que entrar de máscara, ela tem que ficar de máscara, ela tem que respeitar, não porque ela vai ser multada, por um dever de cidadania, por respeito ao próximo. Lógico, né? Então, assim, nestes casos, aonde eu tenho um quarto individual, eu até acredito que ela possa, assim, levar o acompanhante, desde que seja muito bem orientado. Porém, quando eu estou numa situação de uma enfermaria com 3 leitos, cada vez que eu coloco o acompanhante, eu estou num quarto com 6 pessoas. Então, eu estou colocando em risco a gestante. Os demais, todo mundo. Bom senso. É bom senso. Então, seria a hora daquele pai, eu quero ver. Então, espera, como nós vamos fazer? Alguns hospitais estão trabalhando com iPad, né, ou com tablet. A pessoa vai fazer a visita virtual. Nós temos que nos reinventar. Porque quando o hospital está tomando uma decisão, ele está pensando no paciente. E nesse momento, embora seja um momento para aquele pai, para presenciar que aquela mulher ela quer alguém do lado dela, talvez não seja o melhor momento. E talvez essa pessoa só vai entrar na hora do parto, realmente. E não vai ficar acompanhando o tempo inteiro. Mesmo porque a grande maioria dos nossos hospitais que atende na maternidade, eles estão estabelecendo protocolos para que essa paciente vá embora o mais rápido possível do hospital, para que ela não fique lá. E, inclusive, orientando para que não receba visita. As visitas estão sendo virtuais, em casa. Não é momento de você visitar ninguém quando nós estamos numa situação de pandemia. Então, por que no hospital seria? Então, é isso que você falou, Adriana. A gente tem que ter o bom senso. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro já está lotado. Tem se falado muito a escolha da Sofia. Escolha de Sofia, será que é o termo correto?
para o médico, não, apesar da gente no direito a gente usar esse termo como, ó, eu vou ter que escolher qual que eu vou mandar para a UTI. Seria mais ou menos essa. Não é aquele que eu vou tirar da UTI, tá? É o que eu vou mandar para a UTI. Eu tenho 2 pacientes e um respirador só, tá? Então, o médico ele vai ter que fazer uma escolha, na verdade, um critério. Então, não é bem uma escolha de Sofia, o termo técnico, né, seria mais esse critério de triagem para encaminhamento para a UTI. Interessante, Adriana, que desde 2016 o Conselho Federal de Medicina ele já editou uma resolução, que é a Resolução 2156/2016, que estabelece critérios para internação na UTI nessas situações. Então, veja, não é nada que vai ser feito de uma forma afobada. Não pode jamais pensar em discriminação, tá? Tipo, o rico entra, o pobre não, jamais, jamais. O critério de escolha, ele vai seguir exatamente o que está dentro do Conselho Federal de Medicina. Tem que haver prioridade. Tá? Então, é lógico, a prioridade é daquele paciente que necessita de intervenção de suporte à vida com alta probabilidade de recuperação e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico. Então, veja, eu tenho uma prioridade. Eu tenho uma pessoa ali que tem um jovem, vamos colocar com 40 anos, ele tem, eu acho jovem, tá? Ou ele tem lá os 40 anos dele de idade. Ele tá um atleta, uma pessoa que tem todas as condições de ir para o respirador e de recuperar. Em contrapartida, eu tenho uma outra pessoa com os mesmos 40 anos, só que é uma pessoa que ela já tem várias comorbidades, é um paciente que tem um risco enorme de não conseguir sequer sair desse respirador. Então, neste critério, nós utilizaríamos a definição da triagem do Conselho Federal de Medicina. E uma coisa bacana, Adriana, porque isso são coisas rápidas, né, que a gente tem orientado e que o médico tem que decidir. O Conselho Federal de Medicina, então, ele diz que dentro de um critério desse, o ideal é que esse hospital ele já esteja organizado com, vamos dizer, um comitê de bioética. Isso seria ainda fantástico, mas nós não vamos ter como chamar ali esse comitê de bioética com pessoas multidisciplinar, não só formado por médicos, mas eu poderia ter ali um hospital católico, né, o gestor católico do hospital, eu poderia ter um fisioterapeuta, enfermagem, médico, mas eles sempre orientam 2 médicos na decisão e mais uma pessoa que não seja médica, mas um profissional da saúde, nessa triagem de quem será eleito para utilizar e ocupar aquele respirador. Tá? Então, embora a escolha de Sofia, ela sempre vai nos lembrar que eu tenho que escolher alguém para que possa ter um tratamento melhor, né, o tratamento adequado, esse aí existe um critério. O médico não vai fazer da cabeça dele, tira esse ou põe aquele. E jamais, jamais, se não for observado esse critério, e for observado, ao contrário, que houve uma discriminação do paciente, porque aquele paciente era, sei lá, melhor que o outro, supostamente, aquele ali é um professor, o outro não aquele lá não tem trabalho, o outro tem. Então, se houver qualquer tipo de discriminação, isso pode gerar um dever de indenizar. Nós temos que seguir, o médico vai ter que seguir rigorosamente, né, os critérios que estão dentro dessa resolução para fazer essa triagem no momento de escolha. Lembrando que hoje nós temos uma tranquilidade, mas nós não sabemos se daqui 10 dias, 15 dias, nós estaremos nessa mesma tranquilidade com tempo para poder pensar. Então, é importante que os hospitais, clínicas que estão atendendo, clínicas especializadas nessa área respiratória, que estão atendendo, tenham ali um comitê para tomadas de decisão, inclusive dos pacientes que vão ser orientados à internação, pacientes que vão ser orientados a permanecer em casa, o tipo de tratamento. Para quê? Para você trazer uma maior certeza naqueles seus atos, já que nós estamos vivendo um momento de incerteza. E lembrar do termo de autorização, tá? O consentimento esclarecido tem que existir, específico para a Covid.
Doutora Ana Cláudia, a doutora Fabiola aqui também da Lapa, que é a nossa coordenadora da escola na Lapa, ela comenta aqui que ela teve uma situação de um pai de uma colega de trabalho que precisa colocar um marca-passo que estaria marcada, mas que o hospital que faz os exames não está fazendo para evitar contaminação. Ou seja, isso não é uma situação que se possa aguardar ou esperar. Nessa situação teria que haver uma intervenção. É isso que ela está comentando. O que fazer numa situação como essa? Olha, então aí ela vai ter que ver como está a Lapa, né? Se realmente lá está um volume muito grande de pacientes, qual é a capacidade do hospital para atender, tá? Porque às vezes o hospital não vai fazer, porque ele não tem condições técnicas de levar, ele está com toda a UTI dele, o suporte de UTI lotado. Ah, o marca-passo não precisa de UTI, pode ser que precise, nós não sabemos a idade. Outra coisa, o médico vai ter que esclarecer, veja, a orientação, ela está mal orientada, ou melhor, ela está com dúvida. Essa dúvida tem que ser sanada pelo médico. Será que o marca-passo que vai ser colocado, ele pode ser adiado? Ele é urgente? Tá? Então, vem dentro de um procedimento, ele entrou dentro de uma urgência, emergência, tem que fazer. Ah, não consigo fazer lá porque o hospital não tem, então ela vai ter que procurar outro local. Se ela, por exemplo, é um paciente de plano de saúde e o plano de saúde atende naquele hospital está lotado, o ideal é que seja feito um outro. Olha, eu quero um outro hospital, ainda que tenha que sair de lá para ir para Curitiba, para outro lugar, para que ela possa fazer o procedimento, se o procedimento for de urgência. Tá? Então, vai ter que encontrar isso aí. Se o procedimento não for de urgência, talvez o critério tenha sido esperar. Por quê? O risco desse paciente... Então, vamos lá, botar na balança. Risco e benefício. Será que o risco desse paciente colocar um marca-passo, mexer lá no coração, nós somos da área do direito, né? Então não entendemos muito, mas ele não vai aumentar muito o risco de uma contaminação? O risco, por exemplo, eu estava lendo esse artigo onde diz que os pacientes que eu acho que eu comentei lá para frente antes, os pacientes eles que vão para o centro cirúrgico, que vão estar submetidos a uma anestesia, eles vão aumentar em 50% a chance de precisar de um respirador, caso eles venham a ser contaminados com Covid. Então, você imagina um paciente que tem já uma dificuldade né, cardíaca, o coração ali já com bastante dificuldade, vai precisar de um respirador, e aquele procedimento, talvez se ele passasse a ter os cuidados, vamos dizer, conservador, desse paciente ficar em casa, esse paciente passar a não ser submetido a esforço, esperar, não esforçar, ou seja, não forçar o coração para que o coração não desacelere. Então, isso aí tudo é orientação médica. Ela vai ter que voltar no médico, ser esclarecida melhor se isso realmente é uma cirurgia urgente. Se for urgente, vai ter que pedir para encaminhar para um outro local, se esse hospital não tiver suporte. Tá? Agora, se for eletiva, aí vem essa tomada de decisão. E eu penso, imagina... Cláudia, eu fico feliz de lhe ouvir e pensei aqui agora comigo, como nós advogados, né, e falo por mim e por todos, porque, lógico, nós tendemos a fazer alguns questionamentos e não sendo médicos, não tendo conhecimento, eventualmente a gente coloca os pés pelas mãos. E vou dar um exemplo muito rápido, mas é uma história simples que aconteceu há pouco. No meio dessa confusão toda, meu pai, já com certa idade, acabou sendo contaminado por dengue, ok? Pegou dengue em Cascavel. Nossa. Nós quase enlouquecemos, pessoa de idade, dengue grave aguda, ok? E eu daqui, monitorando lá, não podia viajar, bem naquele período em que estava tudo fechado, e a médica dizia, pai, você está no soro? Não. Pai, você está tomando remédio? Não. O que você está fazendo? Só estou aqui no hospital esperando. Falei, mas como assim que eles deixam ele no hospital esperando, gente? Tem que fazer alguma coisa. Indignada, né? Estou comentando o que aconteceu comigo. E aí, gente, tem que fazer alguma coisa, não vão dar soro, não vão fazer remédio, nada. Aí a médica falou assim, Adriana, calma, vou te explicar. O paciente, a medula dele está funcionando. Ele tem que tomar água, até a água sair pela cabeça, a medula dele se recuperar e produzir, né? Os leucócitos, produzir, enfim. Mas assim, a gente entra numa angústia muito grande. Exato. Seja quem for, né? E é óbvio que nós temos que ter confiança no profissional médico. A grande dificuldade... Até a doutora Fran, que estava conosco, né, de Umoramba, comentou há pouco. A grande dificuldade é que ter confiança no médico num momento de tranquilidade, em que você tem tempo de conversar, tem tempo de buscar uma segunda opinião, show de bola, é muito fácil.
mas ter um médico que você não conhece, que vai te atender no ambulatório, na corrida, é óbvio que todo mundo entra num, digamos assim, surto Pânico. psicótico. Uhum. Pânico, tá? E aí eu acho que sim, seria muito importante, né, que nós tivéssemos aí uma forma, especialmente para que os médicos minimamente tranquilizassem essas famílias, minimamente, ainda que eles não deem uma explicação enorme, mas uma explicação mínima, porque por vezes as famílias estão sem explicação nenhuma, e é onde o pânico, é onde a imaginação vai aumentando e o pânico aumenta, né? E mais uma coisa, né? Se ela não tem explicação, ela vai procurar onde? No Google. E o doutor Google vai responder das várias formas. Não tinha que ter feito isso, que não sei o quê. E ela vai ouvir um monte de coisa, ela não tem essa avaliação médica, ela não estudou medicina, né? Ela não sabe nada de medicina e ela vai fazer a avaliação dela. Tá? Então, olha, conversando com você, sabe o que seria bacana dentro de todos os hospitais, por acaso, se a gente chegar nesse momento aí? Eu acredito que todos os hospitais hoje, todas as clínicas, elas criaram esse comitê de risco, de gestão de risco de Covid. Então, por exemplo, aquele profissional que está na linha de frente, ele realmente não vai ter tempo de estar explicando nos mínimos detalhes. Mas seria ideal que aquele profissional mais velho, que não está atendendo a Covid, porque ele está numa situação de risco, que ele possa ser esse orientador. Que ele possa fazer esse serviço. Isso. Olha aí que bacana. Mas eu não te contei. O que aconteceu foi isso. Os médicos do hospital, aliás, Cascavel estava tomada pela dengue e ainda está. Então, os médicos que estão atendendo, eles brincam, né? Os pacientes dengosos, né? O da dengue. Eles não têm condição, estão numa corrida lascada e trabalhando dobrado. E os médicos que estão afastados estão atendendo por WhatsApp. E foram esses profissionais que nos acalmaram. Então, a ideia é fantástica e funciona. Funciona. Nós temos autorização da telemedicina. Então, você pode ter programas, o que a gente tem que falar é para não usar o WhatsApp, mas enfim, numa situação de emergência, vale até o WhatsApp, mas existem outros meios, né? Que poderiam, esses profissionais que estão afastados por ter uma comorbidade, por ser um profissional que está já na situação de risco, ele poderia muito, mas muito mesmo, ajudar a família nesse momento para acalmar, para avaliar, para discutir o caso com aquele outro que às vezes é o mais jovem, mas que é um recém-formado, que é uma pessoa que foi chamada para uma linha de frente sem ter tanta experiência. Então, aquele de casa vai discutir. É como a gente às vezes conversa dentro do escritório, olha, o que você acha dessa ação? Então, aquele profissional mais velho, ele vai ser essencial nesse momento para ajudar aquele mais jovem que está no campo de batalha. Então, nós temos que usar isso, porque essas angústias que nós sofremos, veja, todo mundo que está em quarentena, todo mundo que está dentro de casa, está ficando louco. Tanto é que está aumentando o número de violência, o número de casos na família, né? A gente vê o direito de família, é fervoroso por conta da pandemia, mas nesse momento está todo mundo como nervoso, qualquer coisinha explode. Então a gente precisa ter alguém que estraga de novo a tranquilidade, ao bom senso. Isso é extremamente importante. Então fica aí uma dica, uma orientação, quem tiver aí, de repente tem médico que está ouvindo, ou até essa pessoa que foi lá, a Fran, por exemplo, Fran, você vai lá e orienta, fala, olha, eu queria falar então com uma pessoa, não precisa ser aquele que está atendendo. Igual você falou, né, Adriana? Alguém vai lá, faz um WhatsApp, esclarece. E o médico ter, assim, vamos dizer, essa paciência, porque ele está também estressado, porque na cabeça dele está tudo muito claro, o tratamento, mas para a gente não, né? É seu familiar, você quer ouvir, você quer sentir, você quer saber como está, enfim. Então, nesse momento, é muito importante que ele entenda o lado do paciente. E esse dever de aconselhar, esse dever de orientar, até na questão do termo de consentimento também, Adriana, a gente tem que lembrar que não vale simplesmente eu assinar sem saber o que eu estou assinando, né? Eu tenho que conhecer os riscos quando eu vou fazer uma opção de uma cirurgia, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Já vi gente assinando aí termo de consentimento. Ah, eu assinei. Tá, e o que você assinou? Ah, nem li. Poxa, não é doutora assim, Ana né? Cláudia, aproveitando esse gancho do termo de consentimento, das anotações, do prontuário médico,
Nós temos aqui uma advogada, a Juliana Borges, ela pergunta aqui, se esclarece uma dúvida, ela coloca, absolutamente, é uma pergunta difícil, mas enfim, absolutamente impossível um prontuário médico ser alterado pelo hospital? Olha, na verdade, hoje em dia, nós temos, a maioria dos prontuários são prontuários eletrônicos, tá? Nós já estamos com prontuários que o sistema impede qualquer possibilidade de você mexer nesse prontuário, tá? Então, hoje, o prontuário eletrônico, até porque se você mexer no prontuário, foi feita uma perícia, nessa perícia você vai verificar o dia que foi alterado, tá? No prontuário escrito, ele pode, vamos pensar, alguém fazer uma anotação depois, sei lá, ou alterar? Não deve, não deve. A gente, como advogado, por exemplo, de hospital, orienta, não altere. Inclusive, assim, no prontuário, hospitais que são ainda, que tem alguns, não deveriam ter, mas infelizmente pela essa situação financeira, alguns hospitais que atendem muito o SUS, são hospitais pequenos, ainda estão ali com prontuário escrito, tá? A gente tem orientado a não alterar, não mexer no prontuário. Veja, nós estamos numa era que nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Ninguém é infalível. Eu posso errar. O importante é eu assumir o meu erro e tomar medidas rápidas, tá? Então, é essa mudança de visão que nós estamos tentando trazer para dentro do direito, aonde eu chamo, olha, eu poderia ter feito isso, tal coisa, nesse momento foi feito assim. Se você altera um prontuário e isso depois ele é levado à justiça e a pessoa percebe ali aquela alteração, existe uma má-fé, pode agravar o caso, pode agravar uma indenização. E, de repente, foi uma coisa que não foi a causa da morte ou a causa da sequela daquele paciente. E o fato do médico ou do hospital ter alterado levar à possibilidade de pensar numa má-fé, na perda de uma chance e ter uma condenação. Então, não deve alterar. Agora, os prontuários eletrônicos, já conversei bastante com várias pessoas que trabalham em TI, dos hospitais, e que fazem programa, é muito difícil você alterar. Porque você teria que voltar para trás, e são várias anotações, são várias pessoas, ele é um sistema que você não consegue mexer. Então, ali dentro, a não ser que fuja uma folha, mas mesmo assim você vai conseguir olhar pelo horário, né? Que cada vez que vem no sistema, ele vai soltando ali. Pelo menos é sempre rastreável, né? Sempre é rastreável. Quando ele não é digitalizado, ele é eletrônico, é diferente. Ele é eletrônico, é. Aliás, essa dava uma live específica sobre prontuário digitalizado, que é tirar uma foto do papel, e o prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico, ele é 100% rastreável, e dificilmente... 100%. Vai deixar o caminho, caminho da fraude. Porque quando a paciente, veja, o prontuário eletrônico, muitas vezes, isso ainda é uma falha do sistema que precisa ser melhorado, ele está sendo impresso. Hoje ele gera muito mais papel do que antes, tá? Ele tem que ser impresso, às vezes, para passar para para arquivar, enfim, eles estão trabalhando talvez até por conta da falta de assinatura digital do profissional. Então, hoje, a hora que o médico tiver essa assinatura dele digital, todos os profissionais, a tendência vai ser não imprimir mais nenhum prontuário. Só que mesmo que eu faça a impressão desse prontuário, ele saiu, a prescrição dele foi eletrônica. Tá? Então, ele não foi digitalizado, ele é eletrônico. E quando você entrega para o paciente, você vai entregar já naquele CD que você vai estar vendo ali, mesmo, às vezes ele foi impresso para poder fazer o faturamento, a fatura e tal, você vai ver que ele seguiu a ordem eletrônica. Você vê certinho um programa bem feito, autorizado, né, que tem sido realmente revisado, esses programas aí, mexeu, a pessoa vai ser prejudicada. O profissional e a instituição, sem sombra de dúvida. Mas isso também seria mais um tema, né? Outro dia nós vamos falar sobre prontuários, isso é muito importante. Temos uma colega aqui, já fica convidada, Helena, a doutora Ana Cláudia volta conosco, a gente vai falar sobre prontuário eletrônico, cuidados e tudo mais, porque é um tema que
está diretamente ligado com a Tá. nossa atividade, se e quando for necessário. Eu espero que não seja, né? Mas ela comenta aqui que ela tem uma situação de uma ação em que o prontuário dela era escrito e foi adulterado. Enfim, É isso que eu agora, falei. doutora Ana Cláudia, nós estamos aqui quase chegando nos finalmente, sério, assim, tá uma delícia, o tempo passou voando, mas nós temos aqui pelo menos uns 8 minutinhos, 6 talvez, é o tempo aqui que a live, o próprio Instagram nos corta, porque ele nos permite 1 horinha, né? Então estamos quase chegando ao fim. Eu queria só agradecer, porque eu vi aqui a chegada, nós tivemos aqui a Bebel Hitzmann, que é a nossa fotógrafa querida, que te conhece, está mandando beijo, já está conosco. Manda outro para ela. A doutora Débora Ling, que também lá no início falou, oi, Adriana, mas daí nós entramos numa conversa e eu esqueci de dar oi para ela. E, lógico, todos os nossos queridos telespectadores aí, que tá uma delícia falar contigo. Então, eu queria te deixar essa oportunidade agora, desses minutinhos, para que a gente possa fazer uma rápida, né, alusão ao que falamos, você deixar teus comentários, teu agradecimento, para que nós não sejamos cortados antes de nós te agradecermos e nos despedirmos. Isso. Obrigada, Adriana. Bom, olha, falar desse tema que eu adoro, que é uma coisa que a gente tem estudado muito, a gente vivencia na prática, dentro, né, do ambiente de trabalho, é fantástico, adoro. Tenho lido, tenho ouvido live, falei, acho que nessa época de pandemia, acho que eu nunca estudei tanto. Tem dia, meia-noite que eu vou ouvir, não deu tempo de ouvir a live na hora, eu estou com o fone lá ouvindo, né, para poder a gente estudar mais, entender mais. Mas esse momento é um momento de reflexão. É um momento nosso, como advogados, pensarmos qual é a nossa função dentro do sistema, né? A importância do advogado aqui nessa advocacia colaborativa e principalmente nessa situação de uma mediação. Não é o momento da gente estar entrando em situações de provocar os processos judiciais sem ter uma certeza absoluta de que aquilo é realmente necessário, sem tentar conversar com alguém, sem tentar um diálogo, sem tentar uma mediação, né? É um momento que todos nós estamos passando de dificuldade, principalmente dentro da saúde. E por não ter certeza, não adianta quem não conhece a medicina falar, eu quero que seja feito isso. Nós temos a Lia, o Testamento Vital, a Luciana Dadal tem falado bastante sobre isso, e as diretivas, né, antecipadas também, que você pode até analisar em algumas situações, que seria outro tema. Eu tenho que avaliar qual é o limite disso. Então, esse diálogo entre o profissional, família, as orientações, seguir protocolos, os profissionais médicos, as instituições vão ter que fazer isso. O advogado, ele estar atento, ele estudar o caso, né? Ele chamar o médico, olha, doutor, eu estou em dúvida sobre isso, antes de ter uma ação precipitada, porque realmente nós vivemos um momento bem complexo. E sempre procurar agir com o melhor da ciência. Pode ser que a gente chegue no momento que a gente não tenha respirador para todo mundo. E aí nós vamos ver e analisar caso a caso. Houve aí uma falha do Estado? O Estado é responsável por isso? Seria outra live também, né? Que aí a gente poderia também estar falando na questão da reserva do possível. Se eu não consigo atender todo mundo, como é que eu vou ser responsabilizado por esse fato? Mas é uma outra situação. Ele se preparou, ele tomou medidas preventivas. Então, fica aí também questões que a gente tem que analisar. Então, nesse momento, o advogado ele tem que ser aquele advogado colaborativo, né? Nós temos que estudar, nós temos que continuar aqui e colaborar principalmente com a orientação. Quem puder ficar home office, fique home office, evitar sair para a rua. Ah, mas está tranquilo, será que vai estar daqui 10 dias? Se todos nós sairmos... Então, é um momento de cuidado e eu agradeço imensamente ter feito esse convite, que eu adoro. Estou à disposição da ESA, sou fã número 1, você sabe. Tenho tentado, né, estar participando de todas. E assim, a CMA, Mariana, você é fantástica, está fazendo um trabalho maravilhoso. A Luciana também, na gestão passada. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo. Fico feliz com a Comissão da Mulher Advogada, que tem mostrado e tem fortalecido as mulheres, né, para que saibam ocupar o seu espaço, para que sejam realmente formadoras de opinião, não fique
para trás, que não abaixa a cabeça, que vão à luta, né? É isso aí, tem que ocupar um espaço dentro da ordem, porque nós vamos passar, precisamos das jovens entrando, e que a gente realmente tenha essa firmeza, esse poder que nós mulheres merecemos e devemos passar para toda a sociedade. Muito obrigada, Adriana, foi um prazer. Doutora Ana Cláudia, nós só temos que agradecer, lógico, eu agradeço em nome da escola, mas também em nome da Mariana, em nome da Fran, que esteve conosco, de Umuarama. Fran, muito obrigada. Mariana, parabéns pela condução na Comissão da Mulher Advogada. O trabalho que vocês têm feito é simplesmente extraordinário. A Fran está aqui nos dizendo que foi muito enriquecedor, ela gostou. Verdade. E nós, outro dia, vamos continuar esse bate-papo, seja aqui ou seja eventualmente no Insta da comissão. Eu queria também aproveitar para agradecer a presença de quem já esteve conosco em outras lives, a doutora Rafaela Kister, falamos um pouquinho também sobre seguros. Muito boa. Foi extraordinário. A Renata Fará, que também é dessa área de saúde, está nos prestigiando. Muito bacana, obrigada. Renata te mandou um beijo. E não poderia deixar de falar da doutora Edeni, nossa querida. Querida, vi que ela estava ali. De Guarapuava, que deve estar um pouquinho mais frio do que aqui. Doutora Edeni, muito obrigada pela sua participação e pelo apoio habitual. E exemplo para todos nós, né? Sempre, a doutora sempre. Edeni é um exemplo de tem que trazer. Ah, não, ela já foi. Fran, muito obrigada. Esqueci de te cumprimentar também, mas foi maravilhoso. Ela também trabalha na área, entende muito do assunto. Então, assim, nós temos a felicidade no Paraná, e eu diria a felicidade, porque nós temos pessoas acompanhando as lives, acompanhando os vídeos e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, hoje até compartilhei com o Dr. Cássio, nós tivemos mais de 29 mil visualizações em todos os vídeos e lives que a escola fez neste mês de abril e maio. E nós temos, por incrível que pareça, grande parte dessas 29 mil visualizações estão divididas no Brasil todo, não é só Paraná. E o pessoal tem dito, o Paraná se tornou uma fonte rica de conhecimento, de bom senso e de segurança para os advogados do resto do Brasil. E isso tudo se deve a pessoas como você, doutora Ana Cláudia, como a Edeni, tantas outras mulheres e homens maravilhosos que temos aqui no nosso Paraná amado. Muito obrigada. Obrigada a você, Adriana. Uma quinta-feira abençoada. Vamos ficar em casa, nos cuidar, para que logo possamos estar juntas novamente. Nós temos essa sorte, né, Adriana, de poder trabalhar no computador. E parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez. Imagina. Parabéns, Mariana. Doutor Leandro de Foz também está aqui, a Mari está alertando. Então, assim, um beijo grande no coração de todos. Fiquem bem e se cuidem. Um beijo. Um beijo.